Vamos atender aqui as pessoas que nos passaram e-mails, que nos escreveram cartas. São muitos, graças a Deus, muita gente partilhando conosco a sua vida. E eu tive aqui um contato hoje com uma pessoa que entrou em contato. Ela não quer ser identificada e ela tem um questionamento a respeito do suicídio. Ela me diz: padre, o senhor acha que uma pessoa que cometeu suicídio cumpriu a vontade de Deus? Deus permite tudo isso, padre? Posso acreditar na salvação da alma de uma pessoa que retirou a própria vida? Minha irmã se suicidou quando tinha 30 anos. A irmã que suicidou, tinha 30 anos. Era funcionária pública e não tinha nenhum problema financeiro, era solteira e tinha depressão. E antes de suicidar, ela esteve na Canção Nova, venceu muitas barreiras, mas logo depois se matou. E quem está escrevendo, ela diz assim: padre, eu rezo, faço muitas orações, pois eu mesma estou muito bloqueada após a morte da minha irmã. Eu não consigo superar tudo o que aconteceu. Não consigo falar muito sobre o assunto, choro demais e não estou aceitando o acontecimento. E tenho muitas dúvidas sobre a salvação da alma da minha irmã. Desculpa, o irmão é homem. Ele deixou uma carta dizendo que estava fazendo isso e que era para eu cuidar da nossa família. É realmente um baque muito triste, né? O suicídio, ele gera na família essa dúvida cruel. Porque nós crescemos ouvindo, que toda pessoa que retira a sua própria vida não tem salvação. Por outro lado, minha gente, nós precisamos tomar uma distância de tudo isso que nós já ouvimos e escutar um pouco a psicologia também. Uma pessoa, quando comete um suicídio, ela pode estar fora de si, ela pode estar fora da liberdade, porque a igreja nos ensina coisas muito preciosas que a gente precisa considerar. Por exemplo, a igreja diz que é pecado quando existe a concessão, a liberdade. Então, se uma pessoa não tem o conhecimento de que aquilo é um pecado, eu não posso imputar uma culpa naquela pessoa. Ela desconhecia o fato de ser pecado. Isso é a ausência de conhecimento. E a igreja também considera que para haver pecado é preciso ter liberdade. E aí a reflexão é muito ampla. Nós não podemos ser simplista. Quando é que você é livre, por exemplo? Quando é que eu sou livre para agir? A psicologia nos ensina, nos ajuda a entender o contexto da liberdade humana, nos dizendo que uma ação para ser livre, eu preciso estar em plena posse de todos os meus recursos humanos para deliberar, isso é, para realizar aquilo e ter uma responsabilidade sobre aquilo que eu faço. Um exemplo muito simples. Uma pessoa usa drogas. Ela é livre para começar. Agora eu pergunto, ela é livre para sair? Boa pergunta, né? Ela é livre para começar. Ela é livre para sair? É aí que está a grande questão. Quando você tem um processo vicioso, o que o vício vai fazendo com a pessoa? Vai retirando a capacidade de decidir. Então você vai perdendo a liberdade. E é por isso que Jesus era muito sábio quando ele queria quando ele tinha a oportunidade, porque querer ele quer sempre, quando ele tinha a oportunidade de interferir na vida das pessoas. O que ele fazia? Ele provocava naquelas pessoas uma reflexão sobre a liberdade. Se quiseres, é sempre uma proposta. É sempre uma palavra que vai desencadear a capacidade de decidir, ou então acordar nos que estavam esquecidos a capacidade de ser livre. Porque a gênese de muita infelicidade humana está ali, quando nós perdemos a liberdade.
psicologia fala que para uma pessoa, e a medicina também, que o suicídio, uma pessoa para suicidar-se, ela tem que estar zerada de serotonina. É o fundo do fundo do fundo do fundo do fundo, é o último degrau da depressão. Porque o que é a depressão? Você já deve ter me escutado falar aqui. Muitas depressões, elas são desequilíbrios químicos. A tristeza, gente, ela é química, ela pode ser medida nos laboratórios. Você tem ali uma baixa de substâncias que vão provocar a tristeza, o desânimo. E hoje, graças a Deus, nós temos tratamentos químicos. O médico dá um remedinho para a gente, por um período, para você reequilibrar a sua saúde psíquica, para você voltar a ter alegria. Aí você tem também a ajuda da alimentação. Nós já trouxemos aqui a doutora Gisela Savioli, uma mulher muito sábia, que em muitos momentos nos auxiliou a equilibrar a nossa alegria com a nossa alimentação. A atividade física. Hoje uma amiga minha, né, a Lourdinha, que está me visitando, falou assim: engraçado, eu sinto falta da caminhada que eu faço todos os dias. Será que eu estou viciada? Tá, um bom vício. O seu organismo acostumou-se com o bem-estar que ele recebe toda vez que você faz uma atividade física. Porque ele desperta, o organismo é estimulado a produzir a química do bendito bem-estar, gente. Então uma pessoa, quando ela se mata, ela está zerada de serotonina, não existe disposição nenhuma nela. Aí eu pergunto, ela foi livre para isso? Não cabe a nós julgar. Agora, uma reflexão como essa pode aliviar muitas famílias que estão carregando esse fardo terrível de pensar: será que meu filho recebeu a salvação, padre? E aí eu lhe digo que você tem todo o direito de acreditar na misericórdia dele. Sabe por quê? Nós não sabemos o que se passou no coração do seu filho, no coração do seu irmão, nos momentos finais, quando de repente, entre a vida e a morte, ele pode ter sido livre naquele instante para querer a salvação. Não teve tempo de voltar atrás, não teve tempo de consertar o erro cometido, mas entre a morte e a eternidade paira um abismo de misericórdia. Sabe, minha gente, se tem uma coisa que eu não me ocupo é com essas coisas. Porque eu acredito piamente na misericórdia de Deus, e que Deus sabe, conhece profundamente o nosso coração, e que eu não tenho o direito de dizer que aquela criatura está condenada, porque eu não conheço a intimidade, eu não conheço os bastidores daquela vida, eu não acompanhei todo o processo que levou aquela pessoa a cometer o suicídio. Então, tenho um profundo respeito. Faço de tudo para que isso não aconteça. Toda vez que eu tenho oportunidade de interferir de maneira positiva na vida de uma pessoa, eu vou interferir. Se eu souber que ela está com tendências suicidas, eu vou alertar a família para buscar uma ajuda médica, porque às vezes a pessoa se mata porque está deprimida do ponto de vista químico, né, de motivos. Volto a dizer, nos dias de hoje, existem muitas pessoas que são suicidas em potencial por causa do estilo de vida. Então a gente vai lá, corre, auxilia e ajuda. Agora, infelizmente, quando nós não chegamos a tempo, quando a palavra não chegou a tempo, quando a ajuda não chegou a tempo, só nos resta dizer que existe a misericórdia de Deus onde nós podemos nos agarrar. E eu não me retiro desse direito, sabe? Eu acredito mesmo que Deus nos ama e que Deus conhece todo o coração. E que é sempre uma satisfação dele. É alegria para Deus poder resgatar cada um de seus filhos. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.